Meus queridos filhos e filhas nesta igreja, os que nos acompanham pelas suas redes sociais, nas redes sociais de nossa paróquia, sexto domingo do tempo da Páscoa. Nós no tempo da Páscoa meditamos duas importantes virtudes teologais, né? Na primeira parte do tempo da Páscoa, nós meditávamos junto da igreja a virtude da fé. Lembra quando Jesus, na oitava de Páscoa, aparece para tantos discípulos depois de ressuscitar? Por quê? Porque no ato da cruz, a fé apostólica morre. Os apóstolos se dispersam, desanimam. Somente a Virgem Santíssima permanece com a chama da fé acesa. Todos os demais fracassaram na fé. E Jesus aparece, e nos primeiros domingos da Páscoa nós vamos sempre refletir com a igreja o dom da fé, a virtude teologal da fé. Depois, na segunda parte do tempo da Páscoa, nós, junto da igreja, somos convidados a dar um passo, a meditarmos uma virtude que vai além da virtude da fé, que é a caridade. No latim, caritas, no grego, agape, no português, amor ou caridade. Não é que caridade a gente pensa que é dar moedinha no semáforo, né? Caridade, na tradução fiel, né? A etimologia original significa amar, né? Significa o amor de Deus. Então, nós somos convidados desde a semana passada a meditarmos o degrau acima da fé, que é a caridade, de tal modo que não adianta nós termos a virtude teologal da fé, possuirmos, se ela não se traduz em amor, se ela não dá o passo seguinte. Sabe quando você quer chegar, né, está subindo um prédio, você quer chegar lá, né, em determinado andar, se você não passar do primeiro degrau e não for para os seguintes, você não chegará até a meta, né? Então, nós ouvimos na semana passada a parábola da videira, e a parábola da videira verdadeira é o capítulo 15 do Evangelho de João. É uma grande reflexão essas duas virtudes, fé e amor, ou fé e caridade, tanto faz. Muito bem, o tronco da videira é Cristo, é Deus, é aquele que fornece alimento, sustento para nós que na videira somos os ramos. Semana passada Jesus disse assim: olha, um ramo que não permanece na videira, no tronco, ele seca e morre. Não tem jeito de viver a alegria plena se nós não estivermos em Deus. Sabe aquela pessoa que tem tudo na vida, mas que é uma pessoa frustrada? Não sei se você já viram alguém assim, eu já. Falta exatamente estar enxertado em Cristo. A alegria não está nas posses e também no que nós somos, está na posse de Deus a alegria. Por isso que Jesus disse hoje para nós, eu vos disse isso, tudo isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, total, perfeita. Você quer ser pleno em felicidade, realizado humanamente? Esteja enxertado em Cristo. Tenha fé e tenha amor. Esse é o segredo. E aí, então, o que é o dom da fé nessa parábola da videira, padre? O dom da fé é o despontar dos ramos. Sabe quando você tem o tronco e começa a sair aqueles brotinhos de ramos? É a fé, é o nascer do tronco, é o nascer em Deus, que para nós se dá no batismo. O dom da fé nós recebemos da igreja no batismo. Nós despontamos, nós nascemos de Deus. Só que aquele ramo vai crescendo, ele precisa permanecer lá no tronco, senão ele vai secar e morrer. E aí, acabou a parábola da videira? Não. O que falta essa videira para ser uma videira plena?
O que falta? O que tem que ter uma videira, minha gente? Uva. Olha que videira bonita. Cadê a uva? Não tem. Então não serve para nada essa videira. Aliás, numa outra passagem bíblica, Jesus, ele se aproxima de uma figueira. E ele devia estar esfomeado naquela hora, né? A figueira era infértil. O que Jesus faz? Ele amaldiçoa a figueira. Imediatamente a figueira seca. Não presta para nada se não tem figo. Como também não presta para nada se não tem uva. Então, o despontar dos ramos é a fé. E o despontar dos frutos, da uva, é a caridade. O que faz a caridade com aquele fruto para produzir vida abundante, que na Bíblia é representada no vinho? Você pegar toda a escritura, a figura do vinho representa vigor. Só que para ter vinho, a uva tem que ser amassada e morrer. Aí está o problema do fruto do amor. O amor exige morte. Se a uva não morre, não tem vinho da alegria. Por isso que Jesus está dizendo assim, começou o evangelho assim hoje: como o meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Como que Jesus amou os discípulos? Como que o Filho de Deus amou o ser humano? O primeiro ato de amor é se diminuir, esvaziar-se da divindade e assumir um corpo humano tão pequeno, né? Amou. E ainda ele vai demonstrar mais amor ainda. Qual é o episódio do evangelho de hoje, aliás, da semana passada? Hoje é continuação, né, da parábola da videira. Qual o contexto histórico que eles estão aqui vivendo? Eles estão na última ceia. Se você pegar na sua Bíblia, né, um pouco antes, Jesus lava os pés dos discípulos, toma a ceia. Então Jesus, ele sabe que daqui a algumas horas ele vai ser assassinado. Olha, ele está dizendo: eu amei e vou amar mais ainda daqui a pouquinho, daqui a algumas horas. Vós também permanecei no meu modo de amar, permanecei no meu amor. Parece bonito esse evangelho, mas é um desafio tremendo, minha gente. Olha ali, é um desafio tremendo. E aí ele vai falar: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, né? Então Jesus, ele vincula o ato de amar ao ato da obediência a Deus, né? Ao ato de obedecer a Deus. Se a gente pegar o decálogo, né, lá no Antigo Testamento, livro do Deuteronômio, os 10 mandamentos, 2 mandamentos diz respeito ao amor ao Pai, a Deus, e os 8 mandamentos seguintes diz respeito ao amor em relação ao próximo. Nossa, padre, 2 mandamentos só que diz respeito a Deus e 8 que diz respeito ao próximo? Sim, porque amar o próximo é muito mais desafiador. Deus não reclama quando não é amado, mas o próximo reclama, né? Está de mão dada com o bem amado aí, dá uma olhadinha aí, ó. Ai, se não amá-lo, né? Ai, se não amar. Pois é. E aí, se a gente pegar esse texto da segunda leitura de hoje, que nós ouvimos, né? A carta de São João, a primeira carta de São João, que é o mesmo autor do Evangelho. São João, na sua primeira carta, é muito bonita a primeira carta, ele vai começar falando da fé, daí ele vai falar dos anticristos, né, que vai contra a fé, mas depois ele vai falar do amor. Por quê? Porque se a fé não chega no ato de amar, ela não serve para nada. Aliás, São Tiago fala isso na sua carta, né? A fé sem obras é
morta, São Tiago diz. Então ele vai falar do ato de amar. E olha, minha gente, que nós corremos esse risco de vivermos a religião, o dom da fé, e não traduzir no passo que vai além, que é a caridade, o amor. João não foi lido hoje. Se você quiser, leia na sua casa. Você que lê a Bíblia todo dia, né? Você que tem paixão pela Escritura, pegue a Bíblia na sua casa e lê depois a continuação da carta de São João, o capítulo 4 em diante. João não foi lido hoje, mas ele vai concluir: não tem jeito de eu amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo. É a conclusão, né? Dá mais uma vez uma olhadinha para quem está do lado aí. Olha só, é o caminho para o céu, né? Está aí do seu lado. Aí, padre, não podia ter um caminho melhor? Podia, né? Mas é o que tem para hoje. Amar, simplesmente amar, né? O amor vem de Deus. E aí, São João, ele vai dizer assim: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos primeiro, foi Deus quem nos amou. Ou seja, a capacidade de amar de verdade está em Deus. Por isso, cola em Jesus, senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E João vai dizer assim: quem não ama não conhece a Deus. Essa palavra conhecer, né, na época que nós vivemos, né, ela nos remete muito ao intelectualismo. Mas no texto bíblico, este verbo conhecer, que é escrito em grego, ele significa ser íntimo, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a Virgem Maria recebe o anjo Gabriel e diz que ela vai ser mãe, ela disse assim: mas como vai se dar isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, se eu não me tornei entregue a Ele, íntima dEle. E é disso que João está falando: quem não ama não foi entregue a Deus e não é íntimo de Deus. Ai, padre, então está difícil, viu? Está difícil. Força e coragem. Simplesmente amar. A primeira leitura de hoje é o primeiro passo no ato de amar. E vocês vão perceber que a gente fica às vezes emperrado já nesse passo a ser dado. Olha só, os Atos dos Apóstolos, né? Pedro ele tinha uma mentalidade judia, né? Assim, Pedro, ele achava que só seriam salvos os judeus convertidos ao cristianismo, né? Os pagãos não tinham parte no reino de Deus na cabeça de Pedro. E aí, o que acontece? Deus vai colocar este homem que se chama Cornélio. Olha que nome bonito para pôr na criancinha quando você engravidar. Cornélio, né? Deus vai colocar Cornélio. E Cornélio era um centurião romano. Ele era pagão, não era judeu. Sabe aquela turma que Deus coloca na nossa caminhada, que enche o saco, que é uma pedra no sapato, que pega na veia? Olha, é Deus nos convidando a amar. Cornélio chega diante de Pedro, se ajoelha e se prostra diante de Pedro, porque reconhece em Pedro, que é o chefe da igreja, a presença vivaz do próprio Deus. Quanta demonstração de fé, um tapa na cara de Pedro. E olha a frase que nós ouvimos. Primeiro Pedro fala: Cornélio, levanta, eu também sou apenas um ser humano, levanta. Prostrar-se somente diante de Deus, pelo amor de Deus, levanta. E aí Pedro vai falar essa frase, né, que Deus pegou Pedro pela... Olha, de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e quem pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Olha, ele começa a reconhecer. Só que a turminha que estava junto com Pedro
também tinha a mesma mentalidade que Pedro. Quando Pedro está falando ainda, o Espírito Santo começa a descer sobre aqueles pagãos, do mesmo jeito que o Espírito Santo tinha descido no começo dos Atos dos Apóstolos sobre os judeus, lá em Pentecostes. Agora o Espírito Santo desce na frente de Pedro, aos pagãos, tapa na cara de Pedro. E aí os fiéis de origem judaica, diz o texto, ou seja, a turminha de Pedro, eles ficam admirados, como que Deus pode descer na vida desses daí? Eles são pagãos. E aí Pedro diz o seguinte: por acaso nós podemos negar o batismo a essas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós? Não podemos negar. E olha, minha gente, o que tem a ver isso, padre, com o ato de amar? Agora vamos chegar ao ponto. O ato de amar exige hospitalidade e acolhimento. E você pode dizer assim: eu sou uma pessoa de boa, acolho todo mundo. Mentira! Quando uma pessoa não pensa como você, quando uma pessoa não é do jeito que você quer, né? Quando você idealiza a pessoa de outro jeito, que não é o jeito que ela é, aí começam os conflitos. Um sintoma do desamor são as nossas implicâncias. E vai me dizer que você não tem implicância com ninguém. Ai, padre, mudou o evangelho já, está complicando. Pois é. Olha, minha gente, o Papa Francisco tem feito um barulho tremendo na igreja, exatamente neste ponto. Porque nenhum de nós é digno do amor de Deus. E nós temos dificuldade de acolher as pessoas que se tornam às vezes diferentes do que nós. Nós temos dificuldades. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa seja o que nós somos. Para você chegar onde você está, Deus já fez uma obra de transformação na sua vida. Você já experimentou o amor de Deus, mas pode ser que uma pessoa não tenha experimentado ainda. Como você vai exigir dela o que você é hoje? Seja mais condescendente, misericordioso. Quem tem que exigir algo de alguém é Deus, somente não nós. Por isso que as portas da igreja estão abertas. A igreja não vai mudar a sua doutrina por causa de ninguém e da vida de ninguém, mas as portas estão abertas. Quer entrar, pode entrar, né? Aliás, na catequese, quem aqui esteve no querigma ontem? Ergue a mão. Ninguém? Lá tem algumas pessoas. O que é o querigma? É a igreja dizendo: venham todos, as portas estão abertas e eu te abraço. E a igreja acaricia a todos, independentemente do modo que a vida se encontra. Aí a pessoa aceita Jesus. Aí dali a pouco a igreja pega a cinta no bolso, né? Aí começa a dar cintada. Se eu soubesse que era assim, não tinha. Agora já era, agora você já está aqui. Mas a gente já quer atrair as pessoas que ainda não têm intimidade com Jesus, com uma severidade, né, que nem mesmo nós suportamos. Então, o ato de amar. E depois disso, minha gente, vem muito mais. O ato de amar deve se traduzir em gesto concreto. Você que é casado, quem está o casal aí na igreja? Ergue a mão. Olha só, é o maior desafio de amar. Por quê? Porque junta duas pessoas que pensam diferente, que veio de lugar diferente, de manias diferentes. Quando está namorando, né, está encantado com a pele de pêssego. Agora que casa, vai começar a ver os defeitos. Aí entra o desafio de amar. Padre, está difícil, né? Pois é, você que escolheu, azar seu. Eu mandei você ser padre ou freira, não quis? Ora, e até padre tem que aguentar um monte de gente também, né? Pois é, amar, simplesmente amar, né? Saber conviver com a fragilidade do outro e saber que você também tem as suas, e santificar o outro, né? Por isso que Jesus, no final do Evangelho, ele vai falar de uma questão de amizade, né? Eu não mais vos chamo servos. O servo não tem parte com o Senhor. Eu vos chamo amigos.
Santo Tomás de Aquino, estudando a amizade, ele vai falar que a amizade, de maneira geral, claro que de maneira sintética, né, é um amor de mão dupla. A amizade. Jesus é esperto. Jesus está dizendo assim: eu vos chamo amigos. Jesus sabe que ele vai amar os discípulos daqui a pouquinho, né? No ato da cruz. Só que é amor de mão dupla. Por isso que os discípulos também deverão amar ao mesmo modo. Olha que esperto Jesus. Parece que é uma coisa tão poética. Jesus está me chamando de amigo. Pois é, está te chamando a amar do jeito que ele amou. Olha só. Por isso que ele diz assim: permanecei no meu amor, meu amiguinho. Ou seja, ame. Né? E a gente refletir, né, na nossa relação conjugal, familiar. Eu tenho um amado, e é um amor excelente, elevado. Não exigir nada. Esse amor não exige nada de ninguém. Né? Lembra que Jesus, já no Calvário, todos os seus amigos foram embora e deixaram ele sozinho. Se ele esperasse alguma coisa de alguém, ele tinha parado ali no Calvário. Ele não ia até o fim. Olha, um amor que não espera recompensa, retribuição. E às vezes a gente fica esperando o outro. Você vai se frustrar. Para. Ame simplesmente pelo ato de amar, porque você ama a Deus. Nós precisamos aprender a amar o próximo, porque o Deus em quem nós cremos está no outro. Vocês já perceberam, se vocês já tomaram consciência, de que quando eu ofendo alguém, eu estou ofendendo também aquilo que está no interior daquele a quem eu estou ofendendo? Quando eu não amo alguém, eu estou não amando a Deus que está no outro. Por isso é que João vai dizer: não tem jeito de amar a Deus sem ser pelo outro. É o caminho mais certo de chegarmos a Deus, ao ato de amar. Por isso, meus queridos, sejamos mais dóceis, mais generosos com o próximo, mais pacientes, mais compreensivos. São demonstrações de amor. Que Deus os capacite, como também a mim. O ato de amar é um ato nobríssimo. É para poucos. Que nós sejamos esses poucos. Assim seja. Amém. No instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. Nós temos amado todos e todas aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, na nossa história.